a Voz de Manicoré era um dos órgãos oficiais do município, porque nós tínhamos outros serviços de alto-falante, nas capelas, tinha o da igreja, mas a Voz de Manicoré era um órgão de comunicação oficial. Ele foi implantado no período militar. A prefeita de Manicoré, a dona Flávia, e ela era uma pessoa muito íntegra, muito correta, e ela tinha que prestar conta todos os dias do que acontecia na prefeitura. Você me perguntava, a Voz de Manicoré ainda existe? Existe a Voz de Manicoré. No mesmo local onde ela foi fundada, eu não sei qual foi o governo que fundou a Voz de Manicoré, mas já faz 52 anos que a Voz existe em Manicoré e permanece no mesmo local, do mesmo jeito, ainda são as bocas projetoras do mesmo jeito, naquele poste, mesmo jeitinho, 15 metros de altura, o mesmo jeitinho, entendeu? No mesmo prédio, mesmo jeitinho. Ela começou na década de 60, então aí ela entrou pela 70, foi a parte mais produtiva da Voz, digo assim, na década de 70 foi o auge dela, né? E onde tinha essas programações. Então ela ficou na década de 60 e parte da década de 70, e quer dizer, continua até hoje. Mas eu estou falando daquele período inicial, ela começou na década de 60 e... Ela antecedeu a Rádio Rio Madeira? E muito tempo, muito. Ela a Rádio Rio Madeira, se não me falha, é 82, por aí assim, o período da Rádio Rio Madeira. E ela é da década de 60, 68, 69, por aí foi quando começou o serviço de som à Voz de Manicoré. Que ela servia de informação para as pessoas que vinham do interior, os barcos. Até hoje faz esses comerciais dos barcos, olha... A Voz de Manicoré informa o barco que sai hoje, que sai tal dia. Então, quer dizer, era esse informativo. E como Manicoré, na época, ele, como diz, era pequeno em termos de hoje, então praticamente todo mundo ouvia a Voz de Manicoré em todo ponto da cidade. A fundação da rádio é o seguinte, promessa de campanha do nosso saudoso doutor Hamilton Cidade, promessa de campanha, de se vencer essas eleições e implantaria a Rádio Rio Madeira em Manicoré. Aí na época tinha que ter o padrinho, né? Hoje tem que ser empadrinhado. A rádio teve o seu padrinho, que foi o ex-senador Raimundo Parente, para liberar a concessão da rádio. E a assinatura foi do ex-presidente da República, que era o João Figueiredo na época, que assinou a liberação da Rádio Rio Madeira para ser implantada em Manicoré. A Rádio Rio Madeira teve como fundador o Dr. Hamilton Maia Cidade, meu tio, irmão do meu pai, Alarico Cidade, e em parceria também os 3 sócios, Carlos, Orlando e Alarico, juntamente com Hamilton. A Rádio Rio Madeira sempre foi uma empresa familiar, né, da família Cidade, e tem história aqui no município de Manicoré. A Rádio Rio Madeira tem 35 anos de prestação de serviço aqui para o município de Manicoré e sempre envolvendo muito esse lado família, e em especial compromisso aqui com o município. Falando da fundação, ela foi fundada 15 de setembro de 1986, ela entrou no ar às 5 horas da tarde, dia 15 de setembro de 86, e era novidade, quem não tinha rádio, comprava rádio, emprestava rádio e 5 horas da tarde aí ela iniciou a programação. Desde sua criação no mundo, o rádio sempre esteve presente na vida dos brasileiros. No Brasil, chegou na década de 1920 e foi ganhando espaço nos demais estados. Chegou ao Amazonas ainda na década de 20, em meados de 1927. O estado é o maior do Brasil em extensão territorial e tem uma grande riqueza cultural. Não muito distante disso tudo, a 332 quilômetros da capital Manaus, encontra-se o município de Manicoré, cidade com grande potencial turístico e cultural, onde o rádio se fez presente e muito importante para a comunicação da população.
Queremos agradecer você, meu amigo, você, minha amiga, aonde quer que esteja, ouvindo a Rádio Rio Madeira, nosso muito obrigado. A você da zona urbana, a você da zona suburbana, a você da zona rural. Meu amigo do interior, muito obrigado por você fazer, nós termos esse prazer de chegar à tua casa, tá certo? Adentrar a tua residência, juntinho de você, todas as tardes, através da nossa rádio Rio Madeira de Manicoré. Antigamente ela tinha assim um poder de alcance muito grande, né? A rádio ela era muito mais ouvida do que hoje, né? Por quê? Porque era uma inovação para Manicoré, né? em ter uma emissora de rádio. Hoje o nosso interior, sempre ele vem ouvindo a rádio, então sempre nós recebemos muitas cartas, entendendo? Hoje o ouvinte ele continua conversando, né? Hoje nós temos uma certa quantidade de ouvintes que sempre são aquele ouvinte fiel, aquela pessoa que está ouvindo diariamente você. Hoje melhorou porque nós temos o WhatsApp, hoje nós temos a internet, entendendo? Hoje nós temos a nossa rádio web, entendendo? Que muita gente hoje passa a interagir com a gente, então hoje mudou. Entendendo? É muito diferente de antigamente, que era só carta e telefone. Entendendo? Hoje nós já temos a internet, já temos o WhatsApp, então hoje nós temos uma coisa melhor porque nós temos participação. Quantas vezes a gente está aqui apresentando nosso programa e chega alguém, olha, por favor, manda um comunicado para a comunidade tal, que o fulano tal está no hospital, precisa que algum familiar venha para acompanhar e tal, ou então dá boas notícias também. Então é muito importante, a atuação do rádio é muito importante, não somente nos municípios, no interior, mas acho que para o mundo todo. O Rádio Manicoré se prepara para a sua migração, passando a se adaptar na web e logo migrar para uma rádio FM, e com boas histórias a se contar vividas desde a criação da Rádio Rio Madeira. Então era um ponto de informação. Eu me lembro que na Copa de 70, ela retransmitia os jogos do Brasil, lá na Copa de 70 na Itália. Então a gente ouvia aqueles narradores que ninguém sabia, não tinha pouca informação de rádio, que ninguém quase tinha rádio em Manicoré, mas aí o Cleudo Quintino arrumava o rádio e colocava em cadeia com a voz de Manicoré para transmitir. A gente via Dom Alceio Bueno de Camargo, Denis Menezes, aqueles narradores que narravam o jogo pela Rádio Globo, Rádio Tupi. Quando foi o surgimento da rádio, nós tínhamos disco, o vinil, famoso vinil, entendendo? Então foi o primeiro surgimento da Rio Madeira, era a mesa e os vinil e as fitas, né? A fita cassete. Para quem conviveu de rádio, Mano Velho sabedor disso, está aqui com a gente. O primeiro foi o vinil e a fita. E para quem não trabalhou com áudio, como sempre nós trabalhamos, a coisa mais difícil era você ter a fita e fazer a montagem. Você tinha que cortar a fita para deixar, fazer uma comparação, só o comercial na voz do Mano Velho. Aí tinha que cortar a fita para deixar só a gravação do Mano Velho. Então isso aí nós passamos por essa parte, então aqui na rádio. Depois da fita surgiu já o CD, né? Aí depois, antes do CD, surgiu o MP3. Quem sabe, eu acho que o Mano Velho se lembra do MP3. O MP3 era um disquete pequeno, mais ou menos esse tamanho aqui assim, que ele influenciava, tinha um aparelho de disquete, aí você gravava, como o disquete do computador, né? Você vê que tem um disquete lá do computador, era igual, só que nós tínhamos um aparelho de MP3, chamava de disquete, né? Foi depois, aí surgiu já o CD. Eu via muito a rádio difusora do Amazonas, quando fazia aquele avisos e recados para o interior. Então aquilo ali foi apaixonando a gente e tendo essa vontade de fazer parte da comunicação no Amazonas, né?
até porque a Rádio Rio Madeira foi um projeto, um dos principais projetos da vida do meu pai, Alarico Cidade. Tanto que o Alarico Cidade, ele era apresentador aqui da Rádio Rio Madeira. Ele apresentou durante muitos anos o programa Alarico Cidade em Sintonia com o Povo, que era naquele horário de 1 da tarde, e que o povo geralmente depois do almoço, assim, no interior, tem o costume, né, de dar aquela deitadinha, e aí as pessoas era quem acompanhava o meu pai. E ele contava muitas histórias da sua vivência e era maravilhoso. E vendo ele fazendo esse trabalho, eu também ganhei essa paixão, adquiri essa paixão pelo rádio, né? E hoje também apresento há 12 anos o programa Adriene Cidade no coração do povo de Manicoré. Desde a chegada da TV, ouviam-se rumores de que o rádio morreria. Mas o sentimento que se tem é de que nunca irá morrer e sempre irá ganhar cada vez mais espaços na era da tecnologia. Então a rádio para mim é uma alegria de estar aqui hoje me comunicando com os ouvintes e fazendo a alegria de entrar em cada lar manicorense. Para a gente que somos locutores, estamos na Rio Madeira, essa é a maior alegria da gente, chegar a se comunicar e saber que tem fulano, ciclano, nós temos uma imensa quantidade de ouvintes. Então, para mim, para o Mano Velho e para todos que fazem parte do nosso quadro de locutores, é uma alegria. Porque quando você sai na rua, alguém falando, eu vou te ouvir, entendendo? Manda alô amanhã para mim, entendendo? Então, essa é a alegria do rádio. A maior felicidade do locutor é amanhã você sair do estúdio e encontrar alguém e dizer parabéns, agradecendo o alô que você mandou. Então, essa é a influência do rádio aqui em Manicoré. Como surgiu a vontade de ser locutor de rádio? É exatamente porque quando eu era criança eu imaginava que o locutor estava ali dentro do aparelho de rádio falando, se comunicando com a gente, né? E você vê assim a importância que é o rádio pro povo do Amazonas, principalmente para o interior, porque na época a coisa mais difícil que tinha era a pessoa ter um aparelho de televisão, né? Um aparelho de televisão. Então era rádio. Então por isso a gente ouvia muita emissora de rádio, Rádio Maré, Rádio Rio Mar, a Rádio Difusora do Amazonas, né? E então isso aí que fez a gente criar surgiu essa vontade de fazer locução. Eu vejo assim que sempre vai ter alguém da família que vai herdar aquele amor pelo rádio. Ou a minha avó que gostava, ou meu avô, meu pai, ou minha mãe. Então eu acredito que o rádio nunca vai morrer, nunca vai acabar, nunca vai parar. Hoje a Rádio Rio Madeira ainda é AM, já está tudo organizado para fazer a transição para FM, já está tudo já no finalmente, e em pouco tempo hoje, a Rádio Rio Madeira será FM. E até hoje, até no momento, a Rádio Rio Madeira é a única rádio aqui do município de Manicoré.